Boa tarde, meus irmãos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso serviço denominado Irmãos de Célia Lúcius, serviço de pregação dos dias de terça, quarta e quinta-feiras, às 16 horas. Como leitura preparatória para a nossa prece, eu vou pedir ao meu sobrinho Antônio que faça a leitura de um trecho do Novo Testamento para que nós nos sintonizemos para a oração. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas 6,19. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo. Aqui estamos uma vez mais, reunidos em Teu nome, Senhor, para aprendermos, para estudarmos, para apreendermos em nossos corações e em nossas mentes as Tuas verdades, as verdades que nos conduzirão ao caminho reto que nos leva até o Pai. E assim, Senhor, mais uma vez, antecipadamente gratos pela bênção, pela oportunidade, pedimos permissão para iniciarmos a reflexão da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, a pedido do nosso irmão Flávio, estou com a grata companhia aqui do meu sobrinho Antônio, que muitos conhecem, e que irá me ajudar na nossa reflexão da tarde de hoje. E a leitura que nos cabe, sobre a qual nós refletiremos, é o capítulo 110 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo este, 110, intitulado Magnetismo Pessoal. E o Antônio vai ler para que depois nós reflitamos sobre este capítulo. Magnetismo pessoal. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem, nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Meus irmãos, mais uma vez, que texto de Emmanuel, né? Como não poderia deixar de ser. O título, né, como nós ouvimos do Antônio, é Magnetismo Pessoal. Nós que somos espíritas, né, sabemos que Allan Kardec, o nosso codificador,
ele se voltou para o espiritismo após ele se encantar com o magnetismo. Então, Kardec, que era um cientista, né, um pesquisador, estava encantado, envolvido com as pesquisas, os estudos, as experiências sobre magnetismo, tanto que tem inclusive o nome do seu principal, né, estudioso, do seu principal propagador, que foi Mesmer. Né? Alguns chamam o magnetismo, né, a ciência do magnetismo, de mesmerismo, por causa de Mesmer. E Kardec, envolvido com esse magnetismo, que, como nós vimos aqui no texto de Emmanuel, e nós veremos também no livro A Gênese, né, um dos 5 livros básicos da codificação kardeciana, veremos em algumas edições da Revista Espírita, o magnetismo, ele é, como diz Kardec, uma variação da eletricidade, que nada mais é do que uma variação do fluido universal. É uma expressão, né, do fluido universal da eletricidade que existe em todos nós. E facilitando, né, o entendimento. O que nós podemos dizer de forma simplificada? É a energia que nós temos. Essa energia que, como diz Emmanuel aqui no texto, emanava de Jesus de forma que contagiava a todos, né? Fazia com que as pessoas buscassem Jesus. É esse magnetismo que a física, a nossa física do mundo, explica como uma força que pode atrair ou repelir, né, corpos ou outros energéticos, né, digamos assim, que possuam a mesma ou outra polaridade de energia. Então, nós vemos hoje, com o avanço da tecnologia e da ciência, um desenvolvimento, né, um crescimento, uma utilização e até explicações sobre o magnetismo que possibilitam, por exemplo, que trens, né, metrôs suspensos trafeguem, né, se desloquem em altas velocidades sem que use-se trilho. O trem, o metrô, fica suspenso e a energia desse magnetismo faz com que não só ele se mantenha suspenso, sem contato com um eventual trilho, e ainda por cima se desloque, né, em alta velocidade. Então, que maravilha! Né? Na época de Kardec ainda não havia nada disso. Né? Os estudos, embora muito avançados da parte de Mesmer, ainda não permitiam que se chegasse a essa culminância que nós vivenciamos hoje. Mas outras ciências, né, orientais, a própria medicina chinesa, né, japonesa, como nós sabemos que no Reiki é utilizado o magnetismo, né, através da imposição de mãos, né, o próprio passe magnético, meus irmãos, né, tem esse nome, inclusive, né, passe magnético, que nós praticamos em grande escala, né, e que Jesus praticou também. Quando Jesus curou diversas enfermidades e endemoniados, né, que são os que nós hoje consideramos obsidiados, né, Jesus impôs as mãos na pessoa que ele curou. E o que era isso? Senão um passe magnético do próprio Cristo, né? Então, nós veremos aqui, eu vou reler o texto, né, que o Antônio leu, e nós faremos uma reflexão breve, porque o assunto é muito vasto, é complexo, né? Eu não teria capacidade de
me aprofundar muito nesse assunto, porque é um assunto complexo. Pediria até auxílio aí à nossa irmã, à nossa amiga, professora de física, Juliana Tavares, né? E é uma parte da doutrina espírita mais afeita, né, à questão científica da doutrina. Mas vejamos aqui mais uma vez o que Emmanuel fala em relação ao magnetismo pessoal. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. O livro, né, a mensagem escrita aqui por Emmanuel, foi escrita no século XIX. No século XX, perdão. Mas, conforme ele diz aqui, parece que mesmo hoje, no século, quando ele escreveu, no século XX, alguns espiritualistas, nós espíritas, né, escrevemos, abordamos o assunto de maneira tão, como ele diz aqui, com tanta estranheza, que parece que é uma novidade que está surgindo agora. E, no entanto, foi o que conduziu Kardec para o Espiritismo, né? E continua aqui, Emmanuel. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem, olha aí, meus irmãos, o magnetismo é um poder que nós temos, todos nós. Quem quiser se aprofundar sobre o assunto verá que está relacionado, inclusive, com a nossa mediunidade. Magnetismo, mediunismo, né? Mediunidade, tudo isso são faculdades que nós temos, são poderes que muitas vezes estão ocultos no sentido de adormecidos, né? Latentes. Nós ainda não os desenvolvemos. Ou, se desenvolvemos de forma ainda incipiente, né? Não muito expressiva. Ao contrário de, por exemplo, um Chico Xavier, né? E tantos outros aí que passaram pela humanidade com dons, né? Psíquicos, dons mediúnicos, dons magnéticos altamente desenvolvidos. Então podemos citar Chico Xavier, podemos citar Peixotinho, né? O médium de efeitos físicos muito conhecido. Podemos citar outros, como Eurípides Barçanufo, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, né? E muitos outros. E nós veremos também que no próprio Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, né, Pedro e outros apóstolos, após a ascensão de Jesus aos céus, né, após a sua crucificação e após o período de 40 dias que Jesus ficou entre nós ressurrecto, né, ressuscitado, os apóstolos passaram a desenvolver esses poderes. E tanto é assim que está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Curas efetuadas por eles. Pedro, numa determinada passagem, encontra um mendigo às portas do templo e o mendigo a lhe pedir um socorro. E Pedro fala para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele, o mendigo que era paralítico, levantou-se, cheio de energia, e foi. Então, que poder, meus irmãos, né? Está relatado também que a própria sombra, né, de Pedro e de outros apóstolos tinha o poder de cura. Então, meus irmãos, que magnetismo, né? Não possuíam, né, não passaram a possuir esses discípulos de Jesus, e o que não falar do magnetismo do próprio Jesus. Imaginemos nós, né? E aí eu me lembrei, quando eu estava lendo o texto e me preparando para essa reflexão de hoje, eu me lembrei, meus irmãos,
que eu tive a grata oportunidade, né, o privilégio, digamos assim, de conhecer de perto o nosso Chico Xavier. Tinha eu 3 anos de idade apenas, e uma caravana da Escola Jesus Cristo foi a Uberaba visitar Chico Xavier, e o que eu tenho, né, de lembrança, e por que vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Eu com 3 anos de idade, meus pais, né, Robinson, Glenda, minha irmã, Anandra, estávamos lá na reunião da casa, Casa da Prece, em Uberaba, onde Chico trabalhou durante muito tempo, e ficamos, meus irmãos, aproximadamente 10 ou mais do que 10 horas sentados. O grupo era extremamente simples, né? Os bancos de madeira, as cadeiras, né? A mesa onde Chico Xavier ficava psicografando era também uma mesa muito simples. Várias pessoas ficavam ao redor da mesa fazendo leituras de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, né, para ajudar na ambientação, e enquanto isso, Chico Xavier psicografando, né, de forma ininterrupta. E meus irmãos, 10 ou mais do que 10 horas sentados, né, num banco de madeira. Uma criança de 3 anos, uma mãe com uma criança no colo. Nós não nos cansamos, meus irmãos. Eu não me recordo de pessoa com sede, com vontade de ir ao banheiro, com necessidade de ir ao banheiro. Eu, com 3 anos de idade, não dormi. E a reunião lá, nas reuniões lá de Chico Xavier, elas varavam a madrugada, meus irmãos. Então, o magnetismo de Chico Xavier fazia com que nós não percebêssemos que o tempo estava passando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, e ninguém percebia. Eu não senti fome, não senti sono. Que coisa maravilhosa! E quando nós entrávamos ali na casa de Chico Xavier, na Casa da Prece, né, estávamos próximos a Chico, a atmosfera era diferente, meus irmãos. Esse magnetismo irradiava dele de tal forma que parecia que nós não estávamos aqui na Terra. Parecia que nós estávamos no paraíso, no céu. Tamanho magnetismo, né? Bom, o amor que emanava de Chico Xavier. Então, o que não pensar do magnetismo do Cristo, né, de Jesus? Então, continua aqui Emmanuel. É preciso lembrar, no entanto, que a edificação, né, do magnetismo não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. Lógico, meus irmãos, né? Não haveria de ser diferente. Jesus é o representante direto de Deus para nós. O que a nossa suportação consegue é Jesus. E mesmo assim, como Jesus veio para nós, né, se fazendo num corpo de carne, né, semelhante a nós outros. Porque Jesus, liberto do seu corpo de carne quando esteve aqui em nós, quando apareceu, causou cegueira em Paulo de Tarso. Né? Nós sabemos tamanha a sua irradiação, né, luminosa, energética, magnética. Né? Então, a nossa capacidade de suportação
ela é limitada à presença de Jesus aqui para nós num corpo de carne. E mesmo assim, muitos não conseguiram encarar Jesus, né, olhar nos olhos de Jesus, não conseguiram falar com Jesus, como nós temos no livro Há 2000 anos, né, o próprio Emmanuel, quando conta a sua história, e na pele do senador romano Públio Lentulus, quando foi procurar Jesus a pedido de sua filha Flávia, ele esteve pessoalmente com Jesus, mas não conseguiu falar nada com Jesus. Tamanho poder, né, o magnetismo de Jesus. Aquele senador orgulhoso conseguiu somente olhos e chorar diante de Jesus. Então, olha a força do magnetismo de Jesus, meus irmãos. Então, continua o próprio Emmanuel aqui. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. O povo, a multidão que cercava Jesus, disputava-lhe, né, o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. E aí nós nos lembramos da passagem da mulher hemorroíça, né? A mulher que tinha um fluxo de sangue, que não estancava. Ela, de forma oculta, tentando, né, não se fazer percebida pela população, pela multidão, pensou, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. E é exatamente isso que Emmanuel fala aqui. Muitas pessoas procuravam tocar a vestidura de Jesus. E diz Emmanuel, dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Só em tocar na veste de Jesus as pessoas ficavam curadas, meus irmãos, na roupa que Jesus usou, né? E nós sabemos que muitos outros espíritos que passaram pela Terra, missionários, né, emissários de Jesus, muitos deles, inclusive, canonizados pela Igreja Católica, foram, né, considerados santos, tiveram magnetismo, né, lógico, não igual ao de Jesus, mas magnetismo capaz de curar pessoas, né, através do toque num pedaço de pano de uma roupa que eles usaram, muitas vezes até na estátua, né, na imagem esculpida daquele santo, daquela santa, enfim. Então, continua aqui o Emmanuel. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Próximos de Jesus, todos ficavam pacificados, asserenados, né? E isso nós também podemos presenciar, porque esse magnetismo, né, até o nosso Rubens Fernandes Carneiro, nosso Rubinho, algumas vezes, quando questionou-se se não se deveria mudar o lugar da reunião mediúnica que acontece, né, lá na Escola Jesus Cristo, e que há muito tempo vinha sendo realizada no mesmo local onde é servida a sopa, meus irmãos, aos domingos, para as pessoas carentes, né? E algumas vezes o Rubinho falou assim, este local em que nós fazemos a reunião mediúnica está impregnado, essas paredes estão impregnadas com magnetismo bom, né? Um magnetismo de amor, de caridade, por causa do trabalho que é feito aqui no serviço da sopa. E é verdade, né? Quantos de nós não adentramos um lugar, né, um recinto, uma residência e sentimos uma energia boa que nos contagia, ou nos aproximamos de uma pessoa e sentimos a energia boa daquela pessoa. E ao contrário, né? Quantos lugares nos provocam sensações ruins, né? Arrepios, né? E às vezes até pessoas que
ao contrário, né, da exortação aqui do Emmanuel e dos benfeitores espirituais, de Kardec e todos que nós conhecemos na nossa doutrina, ao contrário de procurarem elevar os seus pensamentos, né, a cada dia se melhorarem, né, se purificarem e contrariando a exortação de Dr. Bezerra de Menezes, né, de pensarmos no bem, né, muitos de nós, infelizmente, pensamos coisas ruins, alimentamos esse tipo de pensamento, somos pessimistas, né, e neste momento, inclusive, que estamos vivenciando essa pandemia, devemos rechaçar esses pensamentos, né? Devemos procurar, se eles vêm até nós, mudarmos a nossa frequência vibratória, a nossa sintonia, fazendo uma oração, pensando numa coisa boa, fazendo uma leitura, ouvindo uma música ou uma palestra espírita que vá, né, nos elevar, mudar aquela frequência vibratória. Por quê? Porque muitos de nós ainda temos um magnetismo, né, que foi construído aí ao longo das nossas encarnações, um magnetismo carregado de vibrações deletérias, de vibrações pesadas, né, e inclusive pessoas há que involuntariamente, né, olham para uma planta, né, ou para um animal e, infelizmente, causam a morte, né, a cessação da vida naquele ser vivo, daquela pessoa. Mas muitas vezes elas não fazem por mal isso. Então o que nós temos que fazer? Se nós temos essa potencialidade toda, o que não acontecerá, meus irmãos, no dia que essa pessoa que tem esse magnetismo conseguir sublimá-lo, como diz Emmanuel aqui, Jesus em sua passagem pelo planeta foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. Lógico que nós não chegaremos nem perto do magnetismo de Jesus, mas o que não faremos se conseguirmos sublimar no limite das nossas capacidades, das nossas possibilidades, esse magnetismo, né? Muitos de nós queremos ser médiums, muitos de nós queremos curar, né? Ser médiums curadores, ser médiums passistas, né? Queremos ser tudo isso. E Flávio, inclusive, repete, né, vez por outra, qual é a melhor forma de se desenvolver, né? Inclusive citando, né, a própria doutrina, os livros que nós temos sobre o assunto. Uma das melhores formas de se desenvolver a mediunidade, o magnetismo pessoal, praticando a caridade. Nós não precisamos fazer curso de mediunidade, curso de desenvolvimento mediúnico, nada disso, meus irmãos. Queremos desenvolver a nossa mediunidade? Façamos a caridade. Essa é a melhor forma, o melhor curso, o melhor programa de desenvolvimento mediúnico que nós podemos fazer. E continua aqui o Emmanuel. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de suas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Ou seja, não olvidemos, não desprezemos, não desvalorizemos o que está ao nosso alcance sobre o assunto de pessoas que escreveram encarnadas. Contudo, né, nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de quem? De Jesus. Está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o maior modelo e guia que Deus enviou ao homem? Resposta dos espíritos superiores: Vide Jesus. Então, Emmanuel está dizendo aqui, você quer? Porque tem, né? Nós sabemos. Tem cursos para desenvolver o poder da mente, a força da mente, né? E
enfim, é um assunto interessante, né? Misterioso, que atrai a nossa atenção, o nosso interesse, e devemos ficar envolvidos com essas questões? Até podemos, mas com que objetivo nós estamos fazendo isso, né? E muito maior utilidade, muito melhor proveito teremos se nós fizermos o quê? Não nos esquecermos dos exemplos e das vivas demonstrações de potencialidade psíquica demonstradas por Jesus, né? E termina aqui, Emmanuel. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Olha aí a questão da caridade, mais uma vez. O Espírito de verdade deixou para nós: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há sublimação. Nós não podemos querer ser médiums muito bons, né? Muito expressivos, se nós não amarmos o nosso semelhante, porque tudo em nós está a serviço do bem. Todas as potencialidades, todas as faculdades com que Deus nos favorece, nos concede, né, é para quê? Para o bem do próximo, o bem de nós mesmos, não de maneira egoísta, meus irmãos. Então, não tem como atrair, né, por você ter uma boa energia, né, ter um bom magnetismo, se você não souber amar. O egoísta, o que acontece com o egoísta e com o orgulhoso, né? Tem até histórias infantis, né, sobre isso no livro E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues. Tem uma história lá, né, do balão, né? Antônio deve se lembrar, já foi lida várias vezes, né? Quando o balão começa a se encher demais, né? E é uma metáfora para nós com o nosso orgulho, né? Quando a gente começa a se encher demais, o que acontece se nós continuarmos a soprar? As pessoas se afastam. Por quê? Porque nós sabemos que o balão vai estourar. A mesma coisa acontece conosco. Se nós somos muito egoístas e muito orgulhosos, o que acontece com as pessoas em relação a nós? Elas se afastam de nós. Agora, se nós somos caridosos, nós somos fraternos, somos humildes, o que acontece? As pessoas vêm até nós, elas se aproximam de nós, que foi o que aconteceu com Jesus, em maior e mais alta escala. Então termina Emmanuel aqui. Se desejas influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu. Então a gente não precisa se preocupar com o curso de desenvolvimento do magnetismo, desenvolvimento do poder da mente, nada disso, meus irmãos. O segredo e a chave para nós alcançarmos esse nível que muitos de nós desejamos é o quê? Voltarmos-nos cada vez mais para o Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, apenas para referência, eu não vou ler, é apenas uma referência para os irmãos consultarem com a devida calma, com a devida atenção. Por exemplo, o livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, Os Fluidos. Kardec fala aqui sobre magnetismo, fluido, perispírito, enfim. Outra obra que nós devemos consultar sempre, que tem artigos excelentes, enriquecedores para nós espíritas. Revista Espírita, né? Revista editada, né, e publicada por Allan Kardec, lá nos idos do século XIX, né, quando ele estava entre nós aqui encarnado. E, por exemplo, um artigo que saiu na Revista Espírita de outubro de 1859, meus irmãos,
o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Interessantíssimo esse artigo. Revista Espírita, de outubro de 1859. Quem quiser ler, né? No site da FEB, inclusive, meus irmãos, Federação Espírita Brasileira, nós temos acesso gratuito às edições da Revista Espírita para download. Então, quem quiser acessar febnet.org.br terá acesso às edições da Revista Espírita de forma gratuita. Outra edição da Revista Espírita que fala sobre magnetismo. Revista Espírita de maio de 1867. Artigo escrito por Kardec intitulado Atmosfera Espiritual. E ele fala aqui, inclusive, dessa questão de nós adentrarmos recintos e percebermos de uma forma mais ou menos consciente a energia, né? O fluido, o magnetismo daquele local. Outro artigo sobre o assunto, meus irmãos. Revista Espírita de março de 1866. Artigo intitulado Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. Então, meus irmãos, o assunto é muito vasto, é muito interessante, merece um estudo mais aprofundado de todos nós e fazendo apenas um link, né, que o Flávio me sugeriu com a reflexão de ontem, né, sejamos ricos em Jesus, sejamos ricos de magnetismo em Jesus. Que o nosso magnetismo, meus irmãos, seja desenvolvido pensando e tendo como nosso modelo e guia Jesus. E para que desenvolvido, né, e estudado, aprofundado? Para que nós façamos o bem ao nosso próximo. Então, mais uma vez, nesse momento que estamos vivenciando essa pandemia, que nós tenhamos pensamentos bons, positivos, né? Que o nosso magnetismo possa envolver, porque o magnetismo tem propriedades curadoras. Os espíritos bons, eles possuem e emanam magnetismo para curar-nos das nossas enfermidades. Mas muitas vezes nós podemos atrapalhar ou ajudar esses espíritos e esse magnetismo que vem do alto, né? Daí o passista, né? O passista, ele é um instrumento, é um canal desse magnetismo bom, curador, santo, que vem da espiritualidade. Agora, se nós não estamos em condições, né? Nós não estamos bem, não estamos sintonizados, o que nós vamos fazer com esse magnetismo? Nós vamos atrapalhar, nós vamos anular esse magnetismo e a enfermidade vai continuar. Então, a pandemia depende também do nosso pensamento positivo para ela, né, cessar ou minorar os efeitos. E se nós tivermos bons pensamentos, né, nos sintonizarmos, orarmos com frequência, lermos, assistirmos palestras, nós estaremos contribuindo para esse magnetismo positivo que pode ajudar a salvar o planeta. Então, agradeço mais uma vez ao meu sobrinho, Antônio, a assistência de todos vocês, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Fiquemos todos com Deus e com Jesus. Uma boa tarde a todos.